Olá, boa noite. Nesta segunda-feira, estamos aqui uma vez mais, às 18 horas, no momento da prece, para buscar uma palavra que venha trazer consolo e conforto aos nossos corações. Que o Senhor possa derramar sobre nós a sua graça e o seu poder e que possa alcançar casa de cada um de vocês. Tenho certeza que há um propósito de Deus e sempre que nós estamos ou nós predispomos, em oração, em estudos, buscar a palavra de Deus, Ele nos responde, assim como Ele afirma, aonde estiver dois ou mais no meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu quero falar um pouquinho hoje a respeito do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ali é onde o Senhor Jesus dá a ordem para eles, do ide, é a ordem da evangelização. E nós vemos ali que após a ressurreição de Cristo, houve ali uma pequena discussão entre eles, aqueles que já haviam visto Cristo ressuscitado e aqueles que ainda não o tinham visto. E a partir do versículo 14, o texto cronográfico está dizendo aqui a ordem de evangelização. Versículo 14 começa dizendo: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que os tinha visto já ressuscitado. Veja bem que no decorrer do ministério de Cristo, os 3 anos e meio aqui, o Cristo ele sempre dá a entender que haveria de se cumprir as Escrituras conforme dele falava, e que ele seria entregue, morto e ressuscitado e voltaria para o Pai. Mas a gente não compreende até aqui a maneira que os discípulos deles encaravam isso e compreendiam isso. E a gente vê aqui que Jesus, quando ele ressuscita, um pouco mais tarde chegam as mulheres que foram levar especiarias para o corpo, E percebendo que a pedra já havia tirada, elas recebem uma mensagem dos anjos, daqueles 2 anjos que estavam lá, dizendo: vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E na sequência Jesus, o próprio Jesus, aparece para elas e diz para elas e falar para os demais discípulos que eles o encontrariam na Galileia. Mas nesse interim, somente aquelas 2 mulheres sabiam que Jesus havia ressuscitado. Quando elas comunicam a Pedro e a um outro discípulo, Pedro também ele sai correndo da onde ele estava
para ir até o túmulo para conferir a veracidade das palavras daquelas irmãs, né, que afirmava que Jesus havia ressuscitado. E chegando lá, de fato, Pedro, tanto Pedro quanto o outro apóstolo, eles viram que o corpo já não estava mais ali e que as vestes que envolveram Jesus, né, os panos, lençóis, havia ficado sobre aquela pedra onde Jesus ficou ali da sexta-feira até domingo de manhã, deitado, como também a toalha que estava enrolada sobre a cabeça dele. A Bíblia diz que ela estava colocada num canto no chão, mas o Cristo não estava ali. E Pedro volta então e se comunica com alguns. De repente chega Tomé, depois que já havia aqueles comentários ali da ressurreição de Cristo, e Tomé pergunta: poxa, mas que alvoroço é esse? E eles dizem, né, o Senhor ressuscitou. Nós fomos até o túmulo e ele não está lá, e ele diz que vai nos encontrar. E Tomé então, né, cheio de desejo de ver o Cristo, talvez com o coração aquebrantado, cheio de saudades, ele disse: olha, se eu não o ver com os meus próprios olhos e conferir os sinais dos cravos nas suas mãos e não tocar no seu lado, aonde ele foi ferido com a lança, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Como aqueles dois discípulos também que, depois de toda aquela situação que ocorreu, eles já sem esperança, eles voltavam para a sua aldeia, né? A aldeia deles chamava Emaús, e os dois então estavam voltando e discutindo sobre o fato, sobre tudo aquilo que havia acontecido, né? E havia sim o cumprimento da palavra, mas até então eles não tinham tido a capacidade de entender e de compreender, estava ainda como que os olhos fechados. Esses dois discípulos que voltavam para casa naquele caminho de Emaús, eles tiveram a companhia do próprio Cristo, que junto com eles caminhou e conversou com eles. E Jesus pergunta para eles: a respeito do que vocês estão falando? E eles disseram: poxa, quem é você? Você é forasteiro nesta terra? Por acaso você não ouviu falar de Jesus de Nazaré, o grande mestre e profeta, que foi morto já há 3 dias? A Bíblia diz que eles estavam com Jesus, mas eles não o reconheceram. Os olhos deles não se abriram para entender e compreender. E Jesus chegando com eles então, quando eles chegaram na casa deles, Jesus fez de conta que iam continuar um pouco mais para frente, e eles pediram que Jesus estivesse com eles, né? Diga: fica, Senhor, já é tarde, né? Então Jesus foi persuadido por eles e entrou, e eles prepararam ali então a comida, e Jesus se assentou com eles, e Jesus tomou a iniciativa de fazer a consagração e a oração da mesma maneira que ele sempre fazia. E quando Jesus partiu o pão e agradeceu, né, eles perceberam que era Jesus que estava ali. Os olhos deles se abriram e o coração deles se encheu de alegria,
porque agora também eles acreditaram, porque no caminho, quando Jesus os alcançou, eles disseram, né? Alguns disseram que viram ele, que ele foi ressuscitado, mas nós em particular não sabemos. E ali então, quando ele abre os olhos e percebe que estava diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus desapareceu da mesa e de diante deles. E no mesmo instante, eles voltaram correndo, né? Para encontrar os outros discípulos, para anunciar que eles também haviam visto Jesus ressurreto. O versículo 14 começa dizendo, né? Finalmente apareceu o Senhor Jesus aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não havera crido nos que tinham visto já ressuscitado. Ou seja, eles tinham tudo para acreditar, porque se cumpria ali, né? Jesus, ele era bem transparente naquilo que ele falava e a maneira que ele ensinava, só que eles não conseguiam captar a mensagem e entender. Então Jesus agora, que diante deles, né, eles estão ali atônitos, e agora não tem mais jeito de negar, porque todos os 11, né, eram 12, mas Judas se perdeu nesse inteirinho. Judas, ele preferiu trair o Senhor Jesus, e o seu sentimento, e o seu pecado, e o seu remorso era tão grande, que ele não conseguiu continuar vivo. Judas se suicidou, tamanha era a sua tristeza e a sua angústia. Ele diz: eu traí sangue inocente. Mas agora Jesus está com eles aqui, e nesse momento Jesus vai os incumbir de dar continuidade no ministério, porque foi por isso e para isso que Jesus esteve com eles durante os 3 anos e meio, comendo com eles, ensinando e orando com eles. E Jesus então disse para eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles homens agora, eles estão prontos e eles estão incumbidos de dar sequência na obra que o próprio mestre, né, começou com eles, deu toda a instrução e agora os responsabiliza. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus dá autoridade para eles pregarem o evangelho. E Jesus então, ele acrescenta alguma coisa ali, que é formidável isso aqui, irmãos. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós encontramos aqui, né, nesta palavra aqui, uma condicional. O evangelho é preciso que seja pregado. E quando se prega, prega-se para alguém e alguém está ouvindo. E aí fica na condição da pessoa que está ouvindo ou ouviu crer, né, e tomar uma decisão. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Então veja bem, o evangelho ele precisa ser pregado.
Pregar significa informar as pessoas de quem é Cristo e do que a pessoa precisa fazer para encontrar e alcançar o perdão dos pecados. Por isso ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Você recebe a informação do Evangelho e você acredita naquilo que se é pregado. Então, o próprio Espírito Santo que convence o homem do juízo, da justiça, do juízo e do pecado, é que vai tocar no coração da pessoa, para a pessoa se predispor e se deixar batizar, pedir o batismo, assim como aquele eunuco da rainha Candara, etíope, né? Que a palavra diz que ele veio para Jerusalém para adorar, e ele estava voltando da adoração, e o Espírito Santo mandou que Filipe estivesse com ele. Então aquele eunuco, ele foi informado por Filipe, né, de quem era Jesus. Ele foi evangelizado. E quando o eunuco foi evangelizado, o eunuco tomou uma posição, né? Ele disse: poxa, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Ou seja, ele estava tão convencido daquilo que ele queria, que ele não esperou um apelo, não esperou que Filipe o convidasse ao batismo, ele mesmo se predispôs. Ele disse: poxa, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse para ele: se você crê de todo o coração, né? Ele disse: eu creio. Então desceu ambos as águas, Filipe e eunuco, né? E Filipe batizou ali aquele homem. E Jesus está dizendo aqui: quem crer e for batizado será salvo. Então veja bem que o Evangelho, ele é pregado, e tem pessoas que já estão prontas para serem batizadas, tem pessoas que já têm o conhecimento suficiente para se encher de coragem e dizer: olha, pastor, eu quero ser batizado, eu preciso ser batizado, porque a condicional está quem crê. A questão do batismo é uma decisão que a pessoa toma, né? Porque tem muitos que já ouviram, mas não tomou a decisão ainda. E a pessoa precisa tomar uma decisão, e ninguém pode tomar essa decisão por você. É você que vai tomar essa decisão, que vai dizer: não, eu creio e eu quero, né? Pastor, quando vai ser o próximo batismo? Nós estamos aguardando aí, né? Temos algumas pessoas que já falamos com elas. Estamos aguardando que você também tome essa coragem, você se predispõe a passar pelas águas do batismo. Quando nós passamos pelas águas do batismo, na verdade, nós estamos reconhecendo que nós somos pecadores e que através desse chamado de Cristo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e somos batizados, e a partir de então nós somos nova criatura, né? E a Bíblia diz que a obediência, o crer e ser batizado, implica em salvação. Eu quero, com estas palavras, né, dizer para você que é necessário sim o batismo. Algumas pessoas dizem: mas pastor, né, ou talvez comenta entre outros, ou para si mesmo: mas eu já fui batizado quando eu era bebê, quando eu era criança. Esse batismo não é válido? Eu não quero julgar se o batismo é válido ou deixa de ser válido, mas eu quero julgar a maneira correta de se batizar.
A Bíblia nos ensina que o batismo é arrependimento. Arrependimento significa reconhecer que é pecador, pedir perdão, fazer um conserto e a partir de então não pecar mais. Aí eu volto lá, no bebê que foi batizado, na criança que foi batizada. Do que essa criança se arrependeu? Esse bebê se arrependeu? Se essas crianças vivem em completa inocência, elas não têm pecado. Por isso o Senhor Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os impedis, porque deles é o reino dos céus. Nós vemos aqui que Jesus ele é apresentado ao 8º dia, Ou seja, Jesus nasceu e 8 dias depois ele foi levado no templo, na igreja, para ser apresentado. É o que nós fazemos com as crianças, As nossas crianças da igreja, quando nascem, é levada na igreja e o pastor então apresenta essas crianças a Deus e pede para que Deus os guarde, os proteja, para que possa crescer dentro de uma família abençoada, que essa família venha cuidar espiritualmente dessa criança até que ela tenha idade ou maturidade suficiente para pedir o batismo. O batismo, ele é pedido, ele é aceitado pela própria pessoa. E uma criança não tem nenhuma noção do que é ser batizado. Uma criança é levada ao batismo. E um adulto, ele simplesmente aceita esse batismo na consciência que ele tem do ato e da responsabilidade. Sabe, irmãos, é preciso que nós venhamos tomar uma decisão. Talvez você já esteja maduro o suficiente, e não tomou essa decisão ainda. Algumas pessoas dizem assim: poxa, quando Deus falar, quando Deus preparar. Eu digo para você que Deus está falando agora, Deus está preparando agora. Deus jamais ele vai falar assim com você: olha, você precisa ser batizado. Sabe por quê? Porque a palavra já está falando que o batismo é uma decisão que parte de você, É te apresentado essa condição e você fica para tomar a decisão. Ninguém pode tomar essa decisão. O batismo é seu. Então você precisa se decidir. Talvez nós estejamos falando com pessoas hoje que já têm um certo conhecimento, uma vivência ou uma estrada, que tem aí seus pais que são convertidos há muitos anos, ou a esposa é convertida há muitos anos e está trabalhando para que a família também aceite os filhos, o marido, ou às vezes o marido, está firme na igreja, está lutando aí para salvar a sua casa, a sua esposa e os seus filhos. Saiba que te é apresentada hoje esse chamado, esta condição de você se acertar como filho de Deus e passar pelas águas do batismo e passar a pertencer verdadeiramente a Deus. Nós só passamos a pertencer verdadeiramente a Deus quando nós nos entregamos a Ele. João capítulo 1, versículo 12. Eu vou até ler esse versículo aqui para confirmar para você aquilo que a palavra nos ensina. Veja bem, João, Evangelho de João, está aqui João, capítulo 12, o capítulo 1, versículo 12, diz assim,
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está falando que aquele que recebe Jesus, lhe é dado o poder de ser feito filho de Deus. Então, esse poder só é dado à pessoa para que a pessoa se torne filho de Deus nesta condição de receber a Jesus. Obviamente que às vezes nós somos bem maleável, flexível e manso, dizendo que todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus, ou seja, Deus criou a todos. Mas a categoria de filho, ela só passa a ser verdadeira e valer quando você recebe o Senhor Jesus. Você já recebeu o Senhor Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador? Se você já fez isso, você aqui se tornou um filho de Deus, porque você demonstrou crer em Jesus e aceitou. Se você ainda não fez isso, você é uma criatura de Deus. Isso não é brincadeira, gente. Isso é muito sério. Ser criatura e ser filho, são como os nossos filhos e as pessoas que nós conhecemos. Os nossos filhos são filhos porque tem o nosso DNA, não é verdade? Foi gerado de nós e está conosco. Os outros não. Os outros são pessoas assim como nós. A Bíblia nos ensina aqui que todos nós somos criatura de Deus, ou seja, Deus nos criou e nós vivemos nessa categoria e nós passamos a ser filho de Deus a partir de que nós aceitamos Jesus nas nossas vidas como único e suficiente Salvador e entregamos a Ele a nossa alma. Então, a partir daí, por isso que a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Para ser salvo tem que haver perdão de pecados, e para haver perdão de pecados você precisa aceitar Jesus na sua vida e passar pelas águas do batismo. Que estas palavras ficam marcadas dentro dos vossos corações nesta noite. Não perca a oportunidade. Aí é onde você mora, onde você está, talvez na igrejinha que você tem participado algumas vezes, ou você tem passado na frente, ou você aqui da nossa cidade, da nossa igreja, que precisa tomar uma decisão e se consertar. Nós estamos prontos, para que essa decisão, essa obediência sua, possa render, o batismo, e nós teremos aí um enorme prazer em cumprir esse ritual. Ordenança, tem duas ordenanças, batismo e santa ceia, entende, queridos? Então que Deus possa converter o teu coração e colocar, esse desejo para que mais breve possível, você possa ser batizado. Se você falar, pastor, eu quero ser batizado no próximo domingo, com certeza vai ser um prazer batizar vocês, ou você. Amém, queridos? Pegue aí o seu copo com água, dá tempo de correr lá e pegar, se você não pegou ainda, tá? Enquanto isso, eu quero convidar você para amanhã, às 18 horas, nós estarmos juntos novamente com uma palavra, o momento da prece. O momento da prece, ele tem trazido alegria e fortalecimento aos nossos corações, para que nós venhamos continuar vivendo e acreditando e esperando em Deus. Amém, queridos? Vamos orar.
Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu coloco aqui, ó Deus, esse copo com água para pedir a bênção do Senhor sobre esse elemento, ó Pai, assim como para a minha vida e a vida, Senhor, daqueles que vão beber comigo aqui, estas pessoas que estão em casa, estas pessoas, ó Deus, que talvez num outro dia vão assistir essa live, mas esta palavra ela é vigente em qualquer tempo que ela for ouvida, ela é atualizada, porque o Senhor é um Deus do já e do presente. Ó Deus, que possamos beber da cura e beber da paz, para que tenhamos, ó Deus, uma noite de descanso e que possamos vencer mais uma etapa nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Beba da água. Beba da água. Bom estar com vocês, viu? Deus abençoe. Dê esta mensagem de presente para alguém, tá? Mande no seu grupo, no PV, das pessoas que você ama e quer que se achegue aos pés de Cristo, tá? Ela vai estar no YouTube também, viu? Se inscreva lá no YouTube. Você que já se inscreveu, vai lá, né? Dá um like lá, dá um joinha lá, para que nós possamos então melhorar a nossa posição, ranquear melhor, né, o nosso canal, para que mais pessoas estejam assistindo, tá bom? Lá no YouTube você vai lá, clicar lá, Pastor Antoninho Zorzi, né, ou série Palavras de Vida, e vai aparecer lá o link para você se inscrever. Até amanhã às 18 horas, fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Tenha todos uma boa noite e obrigado por ter tido esse tempo, essa paciência de estar conosco. Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.